Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Nando e eu estávamos casados há 9 anos e dessa união nasceu o Pablo. Nosso relacionamento era perfeito. Para falar a verdade, era perfeito demais, que até as pessoas nos chamavam de casal 20. Nando era o tipo de homem que mesmo depois de casado me mandava flores. Me ligava no meio da tarde só para dizer que me amava. Sabe, essas coisas que deixam nós mulheres ainda mais apaixonadas. Aconteceu que o meu irmão Isael ficou desempregado. E a esposa dele, a Andressa, estava grávida, prestes a ganhar o bebê. E eu senti dó porque ele veio chorar as pitangas para mim. Disse que estava sendo despejado, que o dinheiro do seguro-desemprego já tinha acabado. E como eu tinha uma casa de 3 cômodos no fundo da minha, que só me servia para encher de cacareco mesmo, eu falei com o meu marido e, em concordância, deixamos o meu irmão morar nessa casa. Eles tiveram o bebê e eu não via o meu irmão se mexer, sair para procurar emprego, e isso começou a me incomodar, porque tudo eu que tinha que comprar para eles. Era noite e dia, o Isael em frente à televisão. Até desenho dos anos 80 ele passava horas assistindo, e quando eu perguntava sobre trabalho, ele dizia que estava aguardando uma empresa chamar. Logo a minha cunhada veio trabalhar comigo no meu salão de beleza e estética, porque eu queria dar uma força, um empurrãozinho, já que ela se mostrava mais disposta ao trabalho do que o meu irmão. Andressa era uma menina boa de coração, não via maldade em nada, e para ela o meu irmão era o melhor marido do mundo. Durante 2 anos, Isael ficou vivendo do salário da Andressa, até que de tanto a gente buzinar no ouvido dele, meu irmão criou coragem e foi trabalhar de ajudante geral numa empresa, até que boa. Mas, como era de se esperar, Isael ficou apenas 6 meses e depois voltou para sua rotina. Conversei com o Nando e pedi para ele ter uma conversa de homem para homem com o meu irmão, porque não era certo a mulher dele trabalhar fora e ainda chegar em casa, lavar, passar e cozinhar, cuidar do filho, e ele ficar o dia inteirinho sentado assistindo TV. Aquilo era um absurdo. Mesmo contra a vontade, Nando foi falar com ele, e os dois levaram boas horas conversando. E depois desse dia, por incrível que pareça, os dois se tornaram amigos. Tudo que o Nando ia fazer, o meu irmão tinha que estar metido no meio. Nem mais a minha opinião o meu marido pedia. A amizade dos dois acabou balançando o meu casamento, porque o Nando foi ficando diferente. Não me mandava mais flores, nem me ligava mais para dizer que me amava. Até datas que antes eram importantes para nós começaram a passar despercebidas por ele. Um dia, eu cheguei na casa do meu irmão de surpresa e ouvi ele falando com alguém ao telefone. Isael estava bravo, dando ordem, dizendo que se não fosse desse jeito, ele não queria mais. E no final do telefonema, ele disse: Nando, eu sou um homem caro.
Para ficar comigo, tem que soltar muita grana. Nando, será que eu ouvi direito? Que conversa esquisita era aquela? Enfim, sem que ele percebesse a minha presença, eu resolvi dar meia volta. Passei a tarde toda pensando na conversa. Não sei porquê, mas um pontinho ficou piscando dentro da minha cabeça. Será que o Isael estava tendo um caso com alguém e o Nando sabia? Por que será que ele não me contou nada? Enfim, tentei falar com ele sobre o Isael, mas o meu marido disse para que eu cuidasse da minha vida e deixasse o meu irmão de lado, porque o que eu estava fazendo já era perseguição. Olha, eu fiquei chateada com o jeito que ele falou comigo. Poxa, o Nando nunca havia sido assim. Tinha alguma coisa errada. Meu marido não me abraçava mais. Não me beijava e nós não dormíamos mais de conchinha. Entramos numa crise conjugal. E depois de um certo tempo, o meu marido voltou a me procurar. Só que o Nando passou a querer somente sexo anal. E por eu não aceitar, começamos a discutir. Ele dizia que papai e mamãe já era coisa do passado. O Nando chegava do trabalho, tomava banho e descia para casa do meu irmão. Ficava um pouco por lá e depois subia e ia direto para o quarto. Várias vezes eu cheguei para me deitar e ele estava no celular trocando mensagens com alguém e com um belo sorrisinho estampado no rosto. Comecei a me sentir desconfortável com aquela situação, mas deixei as águas rolarem e fiz vista grossa para muitas coisas só para não perder o meu casamento. Mas mesmo assim, ele desandou. Uma noite, quando entrei no meu quarto, o Nando estava sentado na cama chorando. Eu me assustei. Corri para perto dele e perguntei se tinha acontecido alguma coisa, porque ele estava assim. Meu marido me pediu para sentar ao seu lado, porque ele tinha algo muito importante para me contar. Sabe, na hora, eu pensei em 1000 coisas, menos que ele fosse me pedir a separação. Primeiro, ele começou me elogiando, dizendo que eu tinha sido a mulher que ele mais amou e que pensou até em envelhecer ao meu lado, mas que, por ironia do destino, ele se apaixonou por outra pessoa e que não dava mais para continuar fingindo. Mesmo sabendo da minha dor, ele preferia ser sincero e que, na verdade, ele também estava sofrendo. Afinal, a gente tinha um filho juntos, mas nem mesmo Pablo estava conseguindo nos manter unidos. Eu fiquei enlouquecida. Aquilo só podia ser piada. Como assim? Apaixonado por outra pessoa? Eu me transformei. Começamos a discutir alto. Nando me pedia para baixar o tom da minha voz. Aí, meu bem, era que eu gritava mais e mais. Eu fiquei cega de ódio. Comecei a pressioná-lo para saber quem era a destruidora de lares. Nando pedia para me acalmar, mas eu estava louca varrida. Até me esqueci que o Pablo estava no quarto ao lado. Eu gritava tanto que o meu irmão precisou sair da casa dele para vir nos separar. Eu cheguei a rasgar a camiseta dele de tão nervosa que eu fiquei. Ah, onde já se viu?
você escutar do seu marido que ele estava apaixonado por outra pessoa e se manter calma? Pelo amor de Deus, só alguém com muito sangue de barata mesmo. E eu não sou dessas. Naquela noite, o Nando foi dormir na casa do meu irmão e a minha cunhada subiu para ficar comigo e com o Pablo. Eu chorei no colo da minha cunhada. Ela me pedia paciência porque tudo iria ser resolvido. E que casamento tinha dessas? Tinham crises. E que ela também estava com problemas com o Isael. Mas estava confiante de que tudo ia se resolver. Fiquei a noite toda sentada na varanda do meu quarto, olhando para a casa do fundo. A TV da sala estava ligada e provavelmente aquele cafajeste estava assistindo e trocando mensagens sem ao menos se preocupar com a nossa relação, com o nosso filho, com a nossa família. Pensei em ir até lá, tentar conversar, sabe? Entender como a nossa relação chegou ao fim. Poxa, 9 anos de casamento não podiam ser jogados fora desta forma. E outra, conheci várias pessoas que tinham passado por crises e no final ficou tudo bem. Então comigo também ia ficar. Quando deu umas 11 horas da noite, eu desci para a casa do meu irmão. Já que a TV estava ligada, significava que ele não tinha ido dormir ainda, porque o Nando só dormia com a televisão desligada. No meio do caminho, fui surpreendida pela Andressa, que disse para eu deixar para resolver amanhã e que naquela hora todos estavam de cabeça cheia, de cabeça quente. Mas eu não dei ouvidos, eu já estava decidida. Pedi para Andressa confiar, que eu não ia mais armar confusão. Eu só queria mesmo era conversar. Receosa, ela resolveu me acompanhar. As luzes do quintal estavam apagadas, mas com a iluminação da lua, não foi preciso acender nenhuma lâmpada. Fomos direto para a janela da sala. Quando eu olhei para dentro, eu vi um colchão no chão. E o meu marido e o meu irmão transando. Na hora eu congelei. E a Andressa percebeu. Curiosa, ela enfiou a cara na janela e viu o que eu tinha acabado de ver. Nós duas ficamos em choque. Nossos maridos estavam nos traindo. Eles estavam tendo um caso. A ficha caiu. A amante do meu marido era o meu irmão. Então eu liguei isso à conversa que eu ouvi, onde ele falou: Nando, eu sou um homem caro. Meu Deus! 2 nojentos traidores! Eu não sabia o que fazer. A Andressa ficou mais imóvel do que eu e eu precisei puxá-la. Fomos para minha casa novamente, antes que ela tivesse um troço, porque a mulher congelou. Não sei o que me deu, mas eu não consegui gritar dessa vez, porque eu estava tão envergonhada de ver o meu marido pelado, sendo feito de mulher pelo meu irmão. Aquilo para mim foi a gota d'água. A Andressa só chorava e perguntava: por que, meu Deus? Por quê?
Honestamente, eu estava até disposta a lutar pelo Nando. Mas depois do que eu vi, eu pensei em desaparecer do mapa. Perguntei para Andressa o que ela queria fazer. Ela me disse: Yara, eu não vou me separar do seu irmão, porque no mundo eu não tenho mais ninguém. Os meus pais já faleceram e eu nem sei por onde a minha irmã anda. Eu até tentei fazê-la entender que era uma loucura continuar um casamento daquele jeito, mas a Andressa continuou firme e acrescentou que, mesmo vendo aquela cena, ela ia se fazer de cega. E se eu fosse me separar do Nando, por favor, que eu não comentasse que ela também tinha visto. Ela não queria que o meu irmão soubesse. Eu fiquei horrorizada com o pensamento da minha cunhada, mas respeitei. Afinal, cada um sabe o que é melhor para si. Mas eu confesso que eu senti vontade de dar uma surra na minha cunhada, por ela se fazer de sonsa. Mas ela era o menor dos meus problemas. No dia seguinte, o Nando subiu para conversar e a Andressa saiu dizendo que ia passear com o Isael e que nós não nos excedêssemos. Minha cunhada aproveitou para levar o Pablo junto e honestamente foi a melhor coisa que ela fez. Meu marido veio me abraçando, me pedindo desculpas, dizendo que não era nada daquilo e que, se possível, eu passasse uma borracha nas palavras dele e que era a mim que ele amava e jamais iria colocar o nosso casamento em risco. Eu olhei bem para a cara deslavada daquele nojento e não aguentei. Explodi. Explodi no exato momento em que vi a Andressa e o Isael e as duas crianças passarem em frente à minha janela, parecendo fugitivos. Comecei a gritar pelos 4 cantos da casa que eu tinha visto ele ser a mulher do meu irmão. Eu cheguei a tremer de tão nervosa que eu estava. O Nando não sabia onde enfiar a cara e disse que eu estava louca, inventando coisas sem sentido. Mandei meu marido calar a boca, porque senão eu ia contar para a mãe dele o que eu tinha visto. Gente, eu estava desequilibrada. Em sã consciência, jamais eu iria dizer palavras de baixo calão como eu falei. Foi horrível a nossa briga, porque o Nando negava. Meu marido só aquietou quando eu disse que a Andressa e eu tínhamos visto os dois transando na sala. Nessa hora não teve jeito. O Nando não teve mais como negar. Meu marido confessou que estava tendo um caso há mais de 8 meses com o meu irmão e que estava completamente apaixonado por ele. Sabe quando você fica sem reação? Pois é, foi assim que eu fiquei. Nos separamos e Nando se mudou. Meu irmão e minha cunhada foram embora da minha casa sem ao menos agradecer o tempo que moraram de graça. Gente ingrata, sabe? E a Andressa, antes de partir, me disse que eu estava destruindo o casamento dela ao me separar do Nando. Eu tive pena daquela mulher sem amor próprio. Fiquei morando na casa com o meu filho. Tempos depois, quando a mãe do meu ex-marido morreu, ele assumiu a relação com o Isael e os dois foram morar juntos. Meu irmão deixou a minha cunhada na Rua da Amargura
Egoísta do jeito que ele era, não pensou no filho e foi viver às custas do Nando, que ajudava ele a pagar a pensão do menino. A Andressa voltou a me procurar e me pediu abrigo. A princípio eu pensei em colocá-la para correr, mas no fundo eu sabia que ela era uma boa pessoa e por isso estendi a mão para ela. Andressa ficou morando dentro da minha casa comigo por quase 3 anos. Vi minha cunhada terminar os estudos, se especializar em cortes femininos e se tornar uma mulher independente. E depois encontrar um homem que a tratava muito bem. Me senti orgulhosa em poder ajudar alguém que não tinha mais ninguém para ampará-la. Segui minha vida, e quando algum homem se aproximava, eu pulava fora. Eu tinha preguiça, medo de recomeçar e viver todo o sofrimento outra vez. Mas como o amor não dorme nem tira férias, acabei conhecendo o Mike, o professor de judô do meu filho. Um homem alegre, divertido e que ama a minha companhia. Estamos juntos há exatos 3 anos e meio. E hoje eu posso te dizer que eu não sabia o que era amar e nem o que era o amor.